Bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem, a hora que vocês estiverem, sejam bem-vindos a mais um Visão Paralela. E aí, Patrícia, como é que você está hoje? Eu tô bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Eu tô super bem, super animada, como sempre, e feliz de mais um episódio do nosso podcast. Então tá, então vamos lá começar mais um Visão Paralela com algum assunto, que hoje a Patrícia está trazendo um assunto bárbaro. Vamos lá, vamos começar mais um. Vem com a gente. E aí, Patrícia, o que que a gente vai discutir hoje? Cici, uma coisa que foi recorrente essa semana, de assuntos que conversei com várias pessoas diferentes, que aconteceu também de consultório, enfim, e eu achei legal trazer para a gente conversar, até para que os nossos amigos visionários nos ajudem também, participando, enviando perguntas, sugestões, experiências, para a gente poder fazer o podcast cada vez melhor. Mas hoje eu queria falar sobre a construção da fé. Como que a gente constrói a fé na nossa vida? Bora falar sobre Bora, isso? vamos lá. Começa aí, porque fé é com você. Gente, não é porque eu sou a rainha da fé, não, mas eu acho que é um assunto bastante interessante. E eu queria propor aqui a gente não falar de religião, a gente não falar disso, mas a gente falar de como que o ser humano vai construindo a sua própria fé. Como que ele vai aprendendo a lidar com as coisas e acreditar ou não. E a fé é algo que a gente também percebe que para algumas pessoas, ao longo do tempo, ela, ao mesmo tempo que vai sendo construída, em determinadas situações ela pode começar a ser desconstruída. Então eu queria falar com vocês um pouquinho sobre isso. Bora lá, né, gente? Então, começando, né? O que que a gente pode entender por fé? Fé é uma palavra polêmica, eu acredito, para muitos, porque fé, além de ser subjetivo demais, é aquilo que envolve a maneira como cada um entende e exercita a sua fé. E eu acho que isso também é muito legal, porque essa fé que as pessoas às vezes colocam como sendo um ritual, ou como sendo obrigada, ou possível de mensurar, eu acho que ela coloca as pessoas numa zona de enfrentamento muito grande. Mas o que eu penso sobre a construção da fé é a forma como nós, cada um de nós, a gente vai aprendendo a lidar com a vida e com o mundo. Então, aquilo que nós acreditamos para as nossas vidas está ligada à nossa cultura familiar, tá ligada à cultura social em que estamos inseridos, está ligada à nossa realidade, está ligada às nossas dificuldades, está ligada às nossas vitórias. Então, a construção da fé, eu acho que é a maneira como nós apreendemos o mundo. E isso me faz caminhar um pouco na questão de nossa primeira infância, né? A gente não acredita em nada, a gente acredita em quem? Pai, mãe, Papai Noel, Coelho da Páscoa, enfim. Mas assim, voltando para a questão da fé séria, a gente tem pai e mãe como referência, né? Ou os nossos cuidadores, que pode ser uma avó, um tio, uma tia, enfim. E desde muito cedo nós vamos testando essas pessoas. Então, quando eu tô bebê ainda, olha lá, gente, falando de bebê ainda. Quando eu sou muito bebê e eu choro, eu percebo que a minha comida chega. Quando eu choro com um pouco mais de intensidade, essa comida vem mais rápido. E quando eu faço um escândalo, eu praticamente não preciso esperar. Então, o que que eu vou acreditando? Que conforme a minha manifestação, aquilo que eu quero vai chegar mais rápido. Então, eu vou testando a minha mãe, eu vou testando o meu cuidador. Por quê? Porque eu entendo e acredito
porque tá todo mundo ali esperando para ver o que eu vou sentir. E isso a gente vai fazendo na vida. Quantas vezes a gente acredita nas coisas porque nós conseguimos algo? Quantas vezes a gente não consegue fazer nada porque acreditamos em algo? Então, a fé, ela também está ligada às crenças que nós colocamos nas próprias vidas, né? Aquilo que eu acredito que eu sou, aquilo que eu acredito que eu posso, aquilo que eu acredito que eu mereço. E a minha fé, a fé que eu estou propondo para a gente conversar hoje, é sobre esta fé, a fé que eu construo a partir de mim mesma. O que você acha, Então Cici? quer dizer que partindo, pergunta, tá? Voltando lá no bebê. Então a fé também ela é construída, condicionada, né? Porque se a mãe tem uma consciência que dá, se o bebê chora, e o bebê chora mais e mais, você está condicionando aquele ser a ter a fazer que aconteça, né? Então quer dizer que essa fé também é condicionada? Pode ser condicionada. A gente começa a acreditar a partir daí, né? Vamos pegar uma mãe de primeira viagem. Para ela, a experiência de um bebê recém-nascido é tudo muito novo. Então, o desespero de uma mãe ao ver seu filho chorando e ela não conseguir identificar o que que é, faz com que cada vez mais ela se antecipe a uma necessidade dele. Então, ele já começa a entender que, olha, o limite da minha mãe é esse. Se eu chorar e soluçar, o peito chega antes mesmo de eu ficar com aquela fome visceral, né? Então, a criança vai testando esses limites e ela começa a acreditar, se a mãe sempre corresponde dessa forma, que aquilo que ela deseja não vai levar ela para uma frustração. Quantas vezes a gente se depara em situações que a frustração parece que para a gente é fazer acabar o mundo? Nem todo mundo consegue lidar bem com frustração, né? Então, a nossa fé é essa. Quanto mais eu me intensifico nas minhas emoções, quanto mais eu me intensifico no meu comportamento, mais rápido eu sou atendido. Isso pode acontecer e pode ser um condicionamento. Existem teorias da psicologia que falam sobre isso, mas eu não queria entrar nesse aspecto, não. Eu quero Mas falar mesmo então, de uma forma mais nós duas. peraí. Então quer dizer que se essa mesmo bebê, tudo bem, pode ser uma mãe de primeira vez, mas as pessoas são diferentes. Mas essa mãe já Uhum. condiciona esse bebê a esperar, quer dizer que esse bebê, quando crescer, ele vai ser um bebê com menos frustrações? Mais tolerante à frustração, tá? Então, vamos imaginar assim: chega um momento da vida que a mãe fala assim: olha, esse choro é de manhã, esse é de sono, esse é de fome, esse é de dor. Porque ela começa a reconhecer os choros. Isso significa que a criança se comunica pelo choro. Então, quando ela entende que aquele choro de birra, aquele choro porque a criança não quer esperar ou porque ela quer ser atendida de imediato, e a mãe vai e corresponde a isso, ela está ensinando essa criança que a frustração não existe, né? E a criança começa a acreditar que ela não vai passar por frustrações. E ela começa a ter uma fé de que as coisas vão acontecer conforme os seus desejos. E eu estou falando dessa fé muito primária, porque é uma fé que a gente também depois vai expandindo para a nossa vida como um todo, né? Então, aquela criança que não passa por frustração, ela não consegue lidar com a frustração na fase escolar, não consegue lidar com a frustração da adolescência, não consegue lidar com a frustração da fase adulta, porque ela sempre teve os seus desejos atendidos de imediato. Então, são coisas que nós vamos acreditando na vida. E qual que é o risco da gente acreditar nisso, né? Ou fazer com que os nossos filhos sejam poupados de toda e qualquer frustração? A gente não permite que eles se percebam capazes de enfrentar a frustração. Porque enfrentar a frustração faz parte da vida, né? E se eu reforço para o meu filho que ele
não precisa passar por frustração, eu não deixo ele passar pela experiência. Mas espera aí, E aqui, desculpa te cortar, hum, mas assim, imagina, por que que a frustração ela tem tanta ligação com a fé? É o que eu tô entendendo? porque é sim, lembra, eu não quero ficar falando de uma fé religiosa só, né? Então, é a forma de eu acreditar na vida. Eu acredito que o mundo vai me servir. Eu acredito que as pessoas que me cercam vão me servir. E, numa fase maior, numa fase mais adulta, eu acredito que eu não preciso passar por frustrações na vida. Eu não fui preparado para isso. E essa crença paralela, né, a esse entendimento, faz com que a pessoa não se sinta ou acredite não ser capaz do enfrentamento. E por que que eu falo isso? Quantas pessoas hoje a gente conhece que se afundam numa tristeza profunda, às vezes desenvolvendo até uma depressão, porque perderam o emprego, porque acabaram um relacionamento, porque não conseguem manter uma atividade física constante, porque não conseguem dar conta dos planejamentos que faz ou das metas que se coloca. Porque essas pessoas acreditam não serem capazes de fazer aquilo, de suportar aquilo, de dar conta dessa frustração. E essa é uma crença, é uma fé que as pessoas desenvolvem a partir delas mesmas, a partir do que elas se reconhecem como indivíduo, das suas capacidades e das suas limitações. E essa fé é uma fé que ela se estende a tudo. Então, hoje é muito comum a gente ver pessoas, ainda mais de uma geração mais nova, que não conseguem se colocar numa condição de compromissos, desde que eles não estejam completamente realizados. Mas espera aí, Nós viemos de uma geração. mas espera aí. Então isso daí é fé? O que você está colocando na mesa é fé ou é relatividade social? Entendeu? Ou é a sociedade que está vivendo isso? Porque eu não estou conseguindo entender. Eu entendo que você quer falar de fé que não tem ligação com religião, mas fé acaba. A gente vai ter que talvez trocar esse nome, fé. Porque credibilidade, expectativa, entendeu? A gente Porque. vai chegar nessa fé, né? Então, Eu mas estou falando de uma crença, aquilo que nós crer. acreditamos, né? E Crença aí, de sim, crer em algo. mas Mas peraí, sim, deixa eu mas entender quando. isso. Só um minutinho, deixa eu entender isso. Uhum, Porque a frustração, o pessoal jovem, que é uma é a sociedade que a gente está, né, criando, que é a sociedade de hoje, que vai ser a sociedade de amanhã. Então, quer dizer, é fé, crença. Mas qual que é essa ligação que você está tentando fazer que eu não uhum. estou entendendo? Eu não estou compreendendo. Então eu vou chegar lá. Tá. O que que acontece? Essa geração, e eu vou pegar essa geração como referência, porque ela Essa faz parte de, geração de de qual muitas formas. idade? Qual idade você está dizendo? Vamos pegar dos 20 aos 30. Tá bom, Vamos pegar essa faixa de 20 a 30, tá? tá. Essa geração que tem pouquíssima tolerância para frustração, e quando eu falo tolerância, é de enfrentamento mesmo, elas também se perdem numa fé que elas não conseguem desenvolver. E aí, quando eu falo de fé, eu falo de uma fé, inclusive na própria família. Quando eu falo de uma fé nas pessoas que serviram de referência, quando eu falo numa fé de entender que existe algo que transcende a elas mesmas. E, de novo, eu falo de uma questão de espiritualidade, não de religião. Elas não conseguem buscar na vida nenhum tipo de apoio. Elas se prendem à questão muito prática da própria vida, pela crença que elas têm sobre a incapacidade de lidar com frustração. Então, assim, a crença que elas têm sobre elas mesmas também impacta na fé que elas não conseguem desenvolver. Porque o que que acontece? Quando a gente aprende a lidar com a frustração, a gente começa a criar uma força de resiliência, a gente começa a criar uma força de enfrentamento
que a gente vai se tornando capazes, a gente vai se tornando cada vez mais maduros e a gente vai se sentindo cada vez mais forte, mais preparado para a vida. E isso muitas vezes a gente consegue associar a um sentimento de conexão espiritual, a um sentimento de suporte espiritual, e eu não falo de novo de religião, falo de espiritualidade. Então, a construção dessa fé, ela também está muito ligada à minha capacidade de viver e enfrentar a vida e reconhecer o quanto que eu posso realizar, o quanto que eu posso enfrentar e o quanto eu posso sair de alguma maneira vencedora dos meus obstáculos. Tá, Então, a crença que eu tenho sobre mim desenvolve também a fé que eu posso ter no todo. deixa eu colocar uma coisa assim, porque você falou de 20, 30 é os milênios ali, 2000 tal. Então vamos usar vamos usar essa fé e essa frustração para eu colocar alguma coisa na mesa. Existe um estudo, né, que cada geração que vem, essa geração ela vem com preparo espiritual e diferente. Ou seja, a gente vai conversar sobre isso num outro, mas eu vou tocar só rapidinho. Terceira dimensão que a gente estava passando, a gente entrou na quarta e agora a gente está indo para a quinta. Então, o que está acontecendo? A gente vive um sistema dentro até de fé mesmo, até religiosa mesmo. A gente vive um sistema que essas novas gerações, eu não vejo como frustração. Eu vejo que eles vêm, esses seres que estão chegando, eles vêm com um preparo interno diferente. Então, não é frustração por falar. Eles não aceitam instintivamente esse sistema tão aceito por outros, esse sistema injusto, esse sistema de escravidão, entendeu? Então, assim, essas frustrações em cima da fé, que são os milênios, agora tem o Z, né, que está chegando aí, já está aí o Z, a geração Sim. Z. Então, pode até parecer frustração nos olhos da nossa geração, que já é uma geração passada, que a gente tenta. Isso acontece toda geração, né? 60, 50, os Beatles, todo mundo, tá louco. E toda geração tem como fala, não é briga, Conflito. esse Esse conflito, conflito. obrigado. Por quê? Porque cada vez que essa leva de espíritos ou energias, como você quer dizer, vem essa expectativa é diferente, entendeu? Porque eles Uhum. começam a ver mais claramente que a Terra tem um sistema escravatório, entendeu? Então, é isso que eu estou te falando, no sentido de fé que eles têm, ou no sentido que eles já vêm preparados, que essa frustração que a gente vê não é realmente frustração, mas é uma mudança necessária. Porque cada geração que chega, entendeu? Eles fazem essa mudança. Se você for nos 40, 50, 60, 70, eu não Sim. estou dizendo mudança de roupa, de cabelo, não, de fé. Ideologia. Porque você está falando uma fé que eu estou achando mais expectativa, né? Porque quando você põe lá o leitinho, aí o bebê tem uma expectativa de que o leite vai vir e não vem, blá, não vem de novo, blá, entendeu? Então, assim, e tem uma expectativa de vida, ou vamos colocar fé, diferente. E eu acho que mais avançado. Porque hoje, se você conversar com o pessoal do Z, eles são pessoas mais humanas, mais racionais, não são tão emotivos como pessoas passadas, é, porque a emoção do ser humano é o desgaste da gente. Eles se Sim. preocupam num contexto mais geral do que pessoal. Estudos já provam isso, Patrícia. Eu estou falando da geração Eu não, Z. eu não, eu não tô.
A Tá. geração Eu não Z, tô. isso estudos internacionais dentro da HOA, que a WHO já fez estudo em cima, tanto é que tem como chama aquela doença? Que na verdade não é doença, como chama? Que tem A gente muito tem dos. vários, né? Você Começou bastante no milênio, mas tem muito mais agora no Z. está falando do autismo, do Autismo. TDAH, você está falando. Autismo, Ah, autismo, entendeu? Então foi feito um uhum, estudo muito em cima de todas do autismo, dessa capacidade de o Z. Eu não estou nem falando dos milênios, tá? Eu estou falando do Z. Eles são muito tá. mais humanitários, entendeu? E eles não aceitam praticamente nada. Eles brigam praticamente com Então, tudo. aí, quando a gente coloca um fragmento, né? Quando a gente fala assim, das pessoas que estão encaixadas no espectro do autismo, que aí antes a gente tinha o Asperger, que agora também já está no espectro do autismo, a gente está falando de uma forma muito particular, de uma categoria, de pessoas que têm características particulares. Quando eu amplio isso, eu estou falando que, por exemplo, a gente hoje tem adolescentes que a gente está tendo uma adolescência tardia hoje. A gente tem hoje pessoas que estão morando com os pais ainda com 35, 36 anos. Esses são os Mas por quê? milênios. Os milênios. Ok, Eu estava ok. Mas falando, quando a gente eu estava pega. falando do Z, que é essa geração de Não. 20 para baixo, entendeu? Eles, Então, eu tô trabalhando com a de 20 a 30, né? tá, Eu tô ali. E vamos lá, pegando todas as gerações que chegam, ciclos diferentes, peraí, deixa eu ver. com realidades diferentes, né? Que tem a ver com a ideologia, tem a ver com uma característica socioeconômico-ambiental, e isso tudo é reflexo também, né? Eu estou falando, inclusive, que a gente fala sobre o nível de adoecimento emocional muito grande. A gente nunca teve tanta depressão, a gente nunca teve tanta ansiedade, a gente nunca teve tanto burnout. Então, isso é grave. Isso para a gente da saúde mental, isso pontua muito também o quanto que isso faz com que as pessoas adoeçam pela falta de fé. A gente já tem a Organização Mundial de Saúde falando da importância da espiritualidade na saúde mental, a importância da espiritualidade na saúde como um todo. E quando eu falo que a gente tem uma geração que a conexão de fé ela é muito baixa, é justamente também por conta desse adoecimento que a gente vê de uma forma crescente e gradual, num nível social, né, em termos de sociedade. Então, essa construção da fé que eu falo, que a gente não percebe nessas pessoas hoje, ela reflete muito naquilo que a gente tem hoje como um ponto de atenção para a saúde, e aí de forma generalizada. E por que que essas pessoas hoje não conseguem pensar na fé, não conseguem desenvolver uma fé e não conseguem se conectar espiritualmente, quando a gente tem a espiritualidade como um dos pilares para categorizar que a gente tem uma saúde integral, né? E aí eu falo da questão da frustração, porque são pessoas extremamente imediatistas, são pessoas com um senso de urgência muito grande. São pessoas que já vêm com um ímpeto de que estão perdendo tempo em algum aspecto da vida. Então, aquilo que eles vivenciam no dia a dia tem sempre uma questão de urgência. As pessoas precisam realizar no ontem, as pessoas se comparam o tempo inteiro, as pessoas não conseguem olhar para si mesmas de uma maneira individual. Elas estão sempre se olhando na comparação com o outro. E a fé neste caso, muito aliada à frustração, porque eles se espelham numa referência, muitas vezes hoje de redes sociais, faz com que eles se distanciem da fé. E que muitos que tinham uma fé que poderia vir de família, que poderia vir da cultura familiar, acabam desconstruindo essa fé pela frustração de não conseguir aquilo ou de não atingir aquilo que a sua expectativa cria. Mas aí que tá, Então, você assim, a construção da fé.
Você Pode tocou falar. num assunto importante quando você falou rede social. Então vamos sair dessa geração agora e vamos começar lá atrás, tá? Tá, Porque e vamos falar no sentido de mundo, não no sentido de tá, Brasil. Vamos falar no sentido de mundo, tá. tá? Então você pega uma geração dos 900, que era uma geração que estava começando a descobrir coisas, entendeu? Mudando, teve uma mudança muito grande, o nascimento das máquinas, tal, papapá, papapá, que foi no final dos 80, dos 800, tal. Aquela geração, ela tinha um coloquial, entendeu? Dentro dessa fé diferenciada. Aí a gente vamos chegar até os 930. Não, vamos falar primeiro dos 10, porque teve a Primeira Guerra Mundial. Então, teve um Guerra. Uhum, acontecimento mundial extremamente grande para estar colocando para aquela geração, em termos de fé e expectativa, uma mudança muito grande, onde as pessoas que estavam vindo para o 20 tinha aqueles do 10 que teve a experiência da guerra. Então, essa experiência é passada para a geração 20, 1920. A uhum. geração 1920 já cresce com medo, né? Com aquela coisa. Aí chega os 30, onde começou a Segunda Guerra Mundial. Então você sai problemático dos 10, vai problemático para os 20, entra problemático para os 30 e para os 40. Então você tem o quê? Sim. 4 gerações totalmente abominadas, né? Totalmente destruídas em termos de fé, de questionamento, de como falar a palavra, de se Reprimir. reprimir por Se causa, reprimir. né? Todas aquelas coisas, que os acontecimentos e tal. Quando chegou os 40, as pessoas, depois, né, mais 45, mais 50, vamos colocar assim, as pessoas começaram a se libertar um pouco. Porque a guerra acabou, teve uma Uhum. mudança muito grande e foi um sentimento de mais segurança que passou para as pessoas, tal. Quando chegou os 60, já começou a rebeldia, um pouco da rebeldia, através da música, tal, começou. Só que a geração 60 foi criada pela geração 50 ou 40, entendeu? Mais pela 40. Então, é uma geração problemática. A geração 60 é Uhum. considerada uma das gerações mais problemáticas que tem na história, porque ela traz todo esse peso do 40, 30, tal, tal, tal. Foi para os 70, foi todo mundo querendo se libertar completamente, tal. Então, o que eu estou querendo passar aqui, em termos de fé, expectativa, existe todo um histórico em cima de experiências humanitárias que levam essa geração a ser o que eles são, mas também que eles trazem dentro do recorde Akashi. Então, também respeitando os registros akáshicos, que você pode explicar melhor do que eu, então você cria dentro o que a maneira que eu vejo essa geração nova, eles não são os problemáticos, eles são os libertadores. Eles vieram, aí a gente quer colocar na caixa de novo, né? A gente quer pegar eles e eles são os libertadores, porque nós estamos passando da quarta para a quinta dimensão, onde o sistema vai mudar. E nós estamos aí no mundo político mostrando isso, entendeu? Tá tudo vindo abaixo. Então, eu não acho que essa geração é o problema são as pessoas que estão querendo colocar eles na caixa. E quando eu falei do autismo, não é que eu estou dividindo, eu só quis dar um exemplo que o autismo é considerado doença, mas será que não é uma outra maneira de existir? A Com gente não sabe, certeza. Com certeza. porque a gente tá tendo, dentro de todo um aspecto astrológico, planetário, universal, uma transformação muito grande, entendeu? E esses seres que estão chegando, eles estão chegando para libertar, para ir para a quinta dimensão, e é isso que tá, como teve lá, vamos voltar nos 800 lá, esse conflito, porque eles são os libertadores. Essa é a minha Então, vamos visão lá. deles.
Eles são Eu não difíceis? coloquei nenhum. Eles são difíceis? São, Eu não porque a gente não coloquei. entende. Eu não coloquei em nenhum momento que essa geração seja problemática. Nem estou falando que eles sejam problemáticos, até pela ausência da fé. Não é isso. Mas eu acredito sim que são reflexos de uma geração que foi educada por uma geração anterior e que não foi preparada para a frustração. Isso eu acredito. Mas, Mas não que Patrícia, que necessariamente eles fé? sejam Mas problemáticos. é isso que eu estou dizendo, que fé? Então, A a nossa fé. fé, não a fé deles. Então, Porque quando você mas colocou. assim, Mas aí, peraí. Você colocou que eles querem tudo imediato, que eles querem. Isso é e problemático. é, Isso, se você ler no depende. caderninho, é. Não, Então, depende para quem está olhando. A questão, às vezes, não é você querer as coisas de uma maneira imediata, mesmo porque o mundo hoje, acho que essa é uma percepção de todo mundo, parece que tudo é muito rápido mesmo, é muito instantâneo. mas por que a Então, gente o está querer saindo? Mas imediato, sabe por que que é rápido e instantâneo? Tem um estudo agora, eu não sei o nome do cara, porque eu não guardo o nome de ninguém. Tem um estudo que nós estamos passando por um momento onde o horário, o Tesla falou disso, tá? Que ia chegar um ponto na Terra onde horário mesmo, sabe? 1 hora, 2 horas, 60 sim, minutos, sei, 60 minutos dentro de 1 hora, ele ia encurtar, porque uhum, as coisas iam importar, acontecer, ia ser muito rápido. uma coisa mais globalizada e as coisas iam acontecer muito rapidamente. Por quê? Porque a gente está numa beira de uma transformação. Então, que fé? Que fé é essa? A nossa fé ou a fé Então, deles? A fé desses é, energias que estão vindo diferenciadas. então, é o seguinte, vou lá, deixa eu concluir o que eu estava falando. Desculpa. Problema nenhum eles serem imediatistas, até porque o mundo hoje é muito rápido o tempo inteiro. O problema é que eles não conseguem lidar com a frustração. E aí, quando eu também acho que é um problema, porque eles sofrem as consequências. Uma consequência que nós, geração anterior, educamos para passar por isso. Então, quando a gente não permite que os nossos filhos lidem com a frustração, eu estou colocando ali na frente uma pessoa que pode adoecer por não conseguir enfrentar, por não conseguir lidar com ela. Justamente em consequência dessa necessidade imediata de que as coisas aconteçam, né? E a fé, e quando eu falo da fé, eu não falo da minha fé, da fé da minha geração, ou da fé de gerações passadas. Eu falo do quanto nós também deixamos de auxiliar essa geração a encontrar o seu caminho de fé, que não está ligada a uma religião, que não está ligada a uma religiosidade, mas está ligada a uma sustentação espiritual para que fortaleçam essas pessoas, inclusive para essa mudança e essa transição que nós estamos vivendo. Então, quando você fala que a gente está saindo da quarta dimensão para ir para a quinta, quando você fala que a gente está mudando os ciclos, quando a gente fala que está mudando gerações, ok, mas o quanto nós, geração passada, educamos e preparamos essas pessoas para que eles consigam se sentir acolhidos e devidamente suportados emocionalmente e espiritualmente para que dê conta de tudo isso. Porque por mais que a gente pense, olha, são espíritos que estão vindo, estão melhores preparados, estão com uma consciência diferente e vieram para possibilitar essa transformação, ainda assim encarnados e nessa dimensão que Não, nós não, 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 estamos, não, não, não. eles precisam de Peraí, suporte. eu não tô falando nada de encarnação aqui, tá? Não vamos aí, porque senão vai mudar. Tá, então quando a gente Vamos fala usar que eles estão energias. chegando, tá, ok. Então quando a gente fala que eles estão chegando, é que eles estão nascendo, vindos de uma outra dimensão ou não? Só para eu entender também, porque aí vai de acordo com a crença e a fé de cada um. Quando eu penso que esses indivíduos estão nascendo aqui, nesse momento de transição, e que eles vêm preparados para que possam fazer essas mudanças e tornarem essas mudanças possíveis, eu imagino que aqui
quando a gente recebe essas pessoas, quando a gente recebe como filho, quando a gente recebe como neto, como sobrinho, como aluno, a gente tem uma responsabilidade de ajudar com que essas pessoas emocionalmente e espiritualmente sejam acolhidos e suportados, no Eu sentido de acho, suporte, eu né? acho, respondendo a sua pergunta, tá? Porque assim, reencarnação, vamos só falar rapidinho, é uma tese, ninguém sabe se é real. Essas energias que estão vindo, existem teses que que estão renascendo, ou são energias que estão chegando, Uhum, entendeu? Energias, é como se fosse. Eu já falei isso num outro episódio. Átomo, entendeu? O átomo, ele nasce do tá. nada, né? Existe uma tese Uhum, que nós nascemos do nada. Existe tese que tem a tese da Bíblia, tem a tese da evolução e tem outras sim. milhões de teses. O que eu estou dizendo, que na minha concepção, porque esse negócio de a gente tem que educar, a gente tem que isso, a gente tem que aquilo, a gente tem que aquilo, eu acho que está na hora do ser humano, entendeu? Entender que nós temos essa experiência e que nossos filhos, eles vão estar à mercê de experiências diferentes. Tudo bem educar no sentido de, olha, você não vai roubar, você não vai matar, você não vai, entendeu? Mas não educar no sentido, você tem que pensar assim, eu não tô, não pega isso pessoal, tá? Eu tô falando no sentido geral. Tá? Porque a Não, tô maioria entendendo. das pessoas, elas pensam assim. Não educar no sentido, o que que aquela pessoa tem que ser, entendeu? Uhum, Não aquela pessoa tem que ser. Porque até se ele quiser matar, a gente não pode fazer nada, entendeu? Ele vai sim. matar. Então, É sempre uma escolha. exato, é nesse sentido que eu estou dizendo que talvez seria a hora de a gente parar de achar que a gente é os educadores e ver essa geração Uhum, que está vindo e ser educados. Porque eu concordo. Pode se ser, você essa troca de geração é muito importante. Se você senta com uma pessoa dos anos que nasceu nos anos 40, tá? E olha, eu vou falar uma coisa. A minha rua, eu chamo da rua geriátrica, tá? Não eu. Eu Ah, também. você não, você Eu, só observa. mas assim, eu tenho assim, na frente da minha casa é um cara, é um advogado de 96 anos, acabou de completar esse tipo de geriatria, tá? Gente de Uhum, 30, entendeu? Então assim, eles têm uma mentalidade diferente e eu converso com eles, não aqui da frente não tanto, mas tem uma senhora que mora aqui mais para baixo, que ela tá com 94. Se você senta para conversar com ela, você sente. E eu, assim, eu tô com 60, tá? Então não é. Quer dizer, o quê? É uma geração, né? Porque dizem que a geração é 20 anos, não é 10, né? Então vamos dizer. Não sei, porque também diverge. Uns falam 10, outros falam 20, outros falam. Diverge. sim. Então, não sei. Eu sento para conversar com ela. Ela é uma pessoa mais eu não quero usar essa palavra porque é pesada, mas ela não gosta de todas as cores. Um dia a gente estava Uhum, discutindo essa coisa do LGBT. Aí ela virou para mim e falou que na geração sim, dela não tinha isso. sim. Então, lógico que tinha. É que era Sim, tudo. mas não tinha declarado, né? Não, por isso que eu estou dizendo. Então, estava na hora da gente parar desse negócio de tanto educar, educar até um ponto, e ser educado, porque eu realmente acho, eu não sei, eu tenho uma experiência talvez diferente da sua, que esse pessoal que está vindo agora, eles não vão aceitar esse sistema. Essa frustração que todo mundo tem, ela é criada, essa fé que todo mundo tem, essa frustração que todo mundo tem, é criada em cima do sistema arcaico. Essa palavra existe? Arcaico. Obrigada. Mas assim, eu entendo o que você está falando. Porém, eu acho que o conflito de geração ele é sempre muito construtivo, porque os dois aprendem, né? Quem tem um pensamento mais tradicional e quem tem um pensamento mais inovador. A troca é sempre benéfica para os dois. Porém, quando você fala que a gente não tem que ficar nesse papel de educador, eu entendo que quando a gente recebe essas energias
que vêm para esse mundo personalizadas, vêm em formato de pessoas, nós, como pessoas que vamos receber, temos sim o compromisso de educar, e não é educar só no sentido de, ó, você pode roubar no bar. Isso para mim é formação, né? Mas educar no sentido de fazer com que essas pessoas possam viver de uma forma mais integrada à vida. E aí volta um pouco naquilo que nós já conversamos particularmente, eu e você, de como as pessoas se relacionam com a vida hoje, né? E eu entendo que a espiritualidade, a questão de você educar essas pessoas para conexões espirituais que transcendam elas mesmas, é sim uma forma de você ajudar essas pessoas a dar um suporte emocional para que elas enfrentem todas essas dificuldades, porque embora elas venham para nos ensinar, elas também passam pelo desafio do ensinamento. Elas passam pelo choque do conflito. E isso a gente tem percebido que muitas se adoecem. Muitas estão perdidas na própria vida. Então, isso para mim é complicado de ver que adolescentes e jovens adultos estão cada vez mais adoecidos. Se a gente tem esse entendimento de que eles vêm para ensinar a gente, que eles vêm trazendo uma consciência nova, são mais ativos, são mais ativistas, são mais defensores de uma mentalidade aberta, são mais propagadores de uma consciência expandida, deixar que eles adoeçam é uma responsabilidade nossa. Então, ajudar com que eles tenham e alimentem uma fé, e não precisa ser em fé institucional, organizacional, nada que refira-se a uma estrutura, mas que eles entendam e que eles deem conta das próprias frustrações, inclusive quando tem que dividir com a gente um aprendizado e encontram na gente resistência. Mas é que Que eles tá. não desacreditem deles também, porque isso, só concluindo, toda a fé que eles propagam, toda a fé que eles colocam como ideologia, tudo aquilo que eles defendem, quando eles se deparam com algumas dificuldades, com algumas frustrações, e aí eu não estou falando quando eles estão em grupo, estou falando de uma maneira individual, quando eles estão sozinhos nesse enfrentamento, muitos não estão dando conta, eles estão sucumbindo. E aí eu acho que falta uma fé de sustentação, sim. Então, eu discordo com você, claro, né? Eu sou o ponto Não tem problema, discordial. né? A gente Não. está aqui para A isso. gente, paralelo. Eu acho assim, você falou. Exatamente. Então, eu vou usar o que você falou. Você falou formação. Então, eu acredito só na formação. Eu não acredito na educação de filho. Entendeu? Eu acredito na formação. Por quê? A melhor maneira. Eu falava educar, agora eu vou falar formação. É o exemplo. Então, assim, a melhor maneira de você dar formação a uma outra pessoa é o exemplo. São duas coisas que eu acredito: amor e exemplo. Porque, na verdade, quem vai educar essa criança é o mundo. As experiências, então, você deixar essa pessoa experimentar desde pequeno. Caiu, machucou, ai, claro que você vai levar no médico, tal, mas não ficar. É experiência essa pessoa. Frustração, todos temos. Pais, avós, bisavós, tataravós, filhos, netos. A minha neta de 4 anos, ela sente frustração. Mas o meu filho, ele não reafirma essa frustração. Ela tá vindo já numa outra energia, né? Ela já tá vindo numa outra concepção. Então, quando ela se frustra, o meu filho, que é um milênio, que pelos estudos, eles são uma geração de transição, ele não alimenta essa frustração, tá? Então, eu acho que a maioria dessas experiências que a gente tem essa fé de novas gerações, ela é toda conjugada, eu não acho que é a fé, mas é o meio ambiente, entendeu? Ao meio ambiente que essa pessoa vive. E da maneira que essa pessoa é Uhum. criada, ou educada, ou formada, não sei, depende da palavra que quer usar. Entendeu o que eu tô eu Então. perdi um pouco o meu
a minha linha de Não, sem raciocínio. problema. Voltando na questão da formação, quando você fala disso, de deixar experimentar, né? Inclusive, vai machucar, vai cair, você ajuda na formação do indivíduo. Você está educando ele, você está formando ele para lidar com as dores da vida, para lidar com aquilo que vai dar certo, que vai dar errado, e entender que existem causas e consequências. E tá certo, é isso mesmo, né? Mas hoje a gente percebe que não existe muito isso no geral, tá? Vai ter gente que fala assim, mas eu faço, mas ok. Eu tô falando de uma forma muito generalizada, até para que a gente reflita sobre isso. Então, a fé, e eu falo da fé, do exercício dessa fé, e o quanto essa fé é importante para a promoção de saúde, inclusive e principalmente saúde mental. E eu, aí eu vou falar de uma forma Ah, muito Patrícia, pessoal. eu não tenho fé em absolutamente nada. Essa já é uma fé. Não ter fé já é uma fé. E Não. você se sustenta, Não, você isso não se sustenta não, nisso? isso só é troca de palavras. Isso só as pessoas usam Então, mas muito você não se sustenta nisso? no quê? De não ter fé? Eu nem penso nisso, porque eu não É, tenho. Essa palavra fé, ela não existe no meu dicionário. Fé, crença, é, entendeu? Porque mas você isso, se apoia. Ah, eu acho que isso me pode falar. limita se eu for pensar nisso, Ok. entendeu? E esses trocadilhos eu também não acredito nesses trocadilhos. Ah, mas você falar isso já é. Não, não é, porque eu não tenho nenhum Tá. tipo de fé. Então E me fala uma eu coisa. acho que eu tenho uma saúde mental hoje muito maior de que quando lá atrás eu Hum, tinha fés atrás de fé, atrás de... Ok, vamos colocar no sentido de fé, que eu não sei se eu tô entendendo. não, mas deixa eu só fazer uma observação aqui agora, aproveitando isso que você falou, né? Você desconstruiu essa fé estruturada a partir das suas experiências com as fés que você teve. Ok. Uhum. Agora, você já falou, e a gente sabe disso, que você tem uma conexão, com aquilo que transcende você, que é particular. Você se conecta Mas com a não é energia de fé. uma forma Mas particular. aí não é fé. Eu tenho Mas certeza. assim, É duas diferentes entre então, você ter é, fé e você ter certeza de uma de coisa. novo, a gente tá discutindo por uma questão conceitual da palavra, porque a fé é a convicção, a certeza é a convicção. Se eu falar que eu tenho fé em algo, é É. porque aquela fé, Não, vai que eu vou ver aqui a definição da palavra fé, que talvez eu tô. mas assim, então o que que acontece? A sua certeza naquilo que você faz, ela te sustenta emocionalmente ou não? Não é suficiente para você se sentir mentalmente saudável? Não é assim? Então, a definição da palavra fé, antes da gente ir lá, porque isso é interessante para o pessoal de casa, é confiança absoluta em alguém ou algo. Certeza, Um homem digno de. certeza. Então, é confiança. Então, confiança você tem ou Ah, você perde? e a fé é o que eu tô te falando, ou você constrói ou você desconstrói ela. Não, mas o que eu Que quero. você teve uma fé em algum momento. Espera aí, não vai longe, porque eu estou Então, querendo olha, definir fé. Eu estou querendo definir fé tá, você está e. falando de certeza em algo, confiança, Exato. ok, É isso que eu quero tá. tocar Não nesse. muda do que eu tô falando de convicção, É certeza e fé. tá. Certeza, convicção, se você quiser usar como convicção, eu acho que certeza e convicção é a mesma Sinônimo. significado, Uhum, mas fé sim. não é sinônimo de confiança ou de confiança não, de certeza ou convicção. Fé não é, porque a fé, O que que ela você leu aí sobre fé? fé é confiança absoluta em alguém ou algo. Ele não Ok. algo não é coisa que está aqui, algo é alguma coisa, algo. Algoritmo, Uhum, além, entendeu? ok, ok. E eu estou falando o tempo inteiro que essa conexão que eu acho que as pessoas precisam ter, até para um suporte emocional,
É de uma conexão com uma espiritualidade que eu não falo de pessoas e nem falo de situações. Eu falo de algo que transcende. Então, quando você fala que você tem essa certeza, se a gente for olhar pelo sinônimo, é uma fé. E não precisa falar que você tem fé em A, B ou C. Qual que é a diferença da sua fé particular, da forma como você tem essa certeza, para aquilo que você mesma buscou como definição? Olha, Só para eu entender, porque uma agora eu experiência, não entendi. eu vou falar uma experiência minha, que eu até não gostaria, mas eu vou entrar. Quando eu mudei do Brasil para fora, eu tive um Uhum, grande choque na língua, não foi só a língua por si, mas foi a língua no entendimento da coisa. tá. Tradução de fé é faith. Hum, Tradução de certeza é certainly ou sure. Are you sure? Então, assim, e isso eu vou usar o inglês porque eu não falo outra, entendeu? Talvez outra. Mas então, uhum, esse significado para mim é difícil, porque eles não, é completamente distintos. Então, uhum, pode ser uma coisa cultural, entendeu? Pode ser uma coisa sim. cultural, mas fé é quando você joga essa expectativa, vamos colocar assim, em algo. Algo, se você pegar a palavra algo, vamos aqui, Eu né? acho, É fora. eu acho que se a gente for pegar essa questão conceitual da etimologia das palavras, a gente vai ficar andando em círculo. Não, eu acho Mas, que não. ok. Não, eu acho que não, Então porque vamos. é importante, talvez a gente entre em círculo, mas é Uhum, um círculo bom. sim, de construção. É algo. Desculpa que eu coloquei. Fala o que você falou que eu estou procurando aqui. Algo, definição. Não, então, porque quando eu falo da fé, quando eu falo dessa conexão com algo que transcende, eu não estou falando que necessariamente precisa ser fé em alguém ou em algo, mas em algo que a pessoa se sinta de fato e convicta dessa conexão. Então, quando você fala para mim que você não tem fé em nada, ok, né? E quando você falou que é um trocadilho de palavras, eu acho que pode até ter virado um jargão, mas se a gente for pegar pela etimologia da palavra, como você consultou, o não ter fé, ou quando você fala que você tem certeza, essa certeza é sinônimo do fé, que é acreditar e confiar em algo ou alguém. Não, Então, para mim, porque não faz não, sentido porque é dizer que não. a fé colocada, entendeu? Ela pode ser transformada. Vamos pegar assim. Hoje eu tenho fé que isso aqui é uma pirâmide. Uhum. Mas aí amanhã a minha fé, ela pode mudar que isso não é uma pirâmide, isso aqui é um triângulo. Porque é a minha Tá. fé, é a fé que eu coloco numa pirâmide, só que amanhã ela muda, a minha fé agora é um triângulo. A certeza, ela é indestrutível e Hum. imutável, porque Hum. você certamente tem essa convicção e não em algo, entendeu? Não em algo, porque aqui, ó, Convicção em quê? definição. Mas é convicção em quê? Eu tenho a convicção de tudo. Eu tenho a convicção que eu faço parte de um todo, Uhum. de uma. Eu sou um ser energético que estou aqui com um Tá. propósito. Propósito, não fé. Eu tenho um Uhum. propósito que eu tenho que encontrar o meu propósito, que eu vou dividir com outros Uhum. seres e outras energias que estão aqui, que eu faço parte de toda essa existência. Algo, definição de algo, alguma coisa indeterminada ou qualquer coisa. Definição, está aqui em português. Advérbio Então. é algum grau, um tanto, algum, tanto, um pouco. Quer dizer, Uhum. Não tem nada não tem nada. definido. Exatamente. É algo que pode ser ou não ser, enfim, qualquer coisa.
Não, E aí essa é é a disso que a gente está fé, falando. essa é a fé. A certeza que eu tenho, Então, que eu tenho certeza que e eu e um monte de gente, não é só eu, que faz parte dessa existencial. Não tem fé, em- a co se a gente for pegar, se a gente for pegar um paralelo, uma visão paralela, essa certeza que você tem de fazer parte de um todo, eu tenho. Eu tenho essa fé de que eu faço parte de um todo muito maior do que eu e que eu sou uma partícula que, se eu também não tiver presente, vai fazer diferença. Eu tenho fé de que eu sou um ser energético, que me conecto com outras pessoas, com outros seres energéticos, e que juntos a gente faz uma constituição de um universo ao qual somos pertencentes. Essa é a minha fé. Mas eu acredito nisso, eu tenho essa convicção, eu tenho essa certeza. E para mim, não tem problema nenhum chamar de fé. Eu acho que, de novo, a gente está esbarrando na questão da palavra. E isso pode ser cultural mesmo. É bom, porque a gente está falando de entendimentos e percepções, e pelo jeito que giram em torno de uma mesma coisa, né? Mas, às vezes, uma palavra, ela tem um efeito na gente que de imediato a gente cria uma resistência porque a gente já se decepcionou com ela e a gente não quer mais aquilo. Então, ok, se não for fé, que seja crença, que seja certeza, convicção, confiança, mas eu acho que independente do que a gente sinta, a gente precisa de uma conexão que nos faça sentir a vontade na vida. Uma conexão que nos faça sentir suportados, confortados, e num movimento de enfrentamento da própria vida. E aí não tem problema que nome que você vai dar para isso. Mas é importante que você não ache, não se perceba única e exclusivamente dentro das crenças que te limitam, das crenças que te reprimem, das crenças que podem trazer de uma vida ancestral, da ancestralidade familiar, aquilo que você tem como bloqueios. O nosso movimento na vida é de crescimento e expansão. A gente sempre caminha em direção de uma evolução, todos nós, né? Então, o único alerta que eu faço aqui é que a gente não se desconecte daquilo que seja maior do que nós. Porque sozinhos, às vezes, somos pequenos e nos sentimos diminuídos. Mas E a gente aí faz parte de uma mas coisa aí é muito onde maior, muito mas aí grande. é onde a gente discorda completamente. A gente não vai acabar nunca esse podcast. Não, porque essa coisa de: "Ai, a gente é pequeno, a gente é isso, a gente tem que ter", nós, nós nós não somos pequenos, nós não somos, precisamos de ajuda, nós a gente foi formados, educados ou manipulados, mais a palavra que cai aí, para acreditar exatamente nisso, que nós somos limitados. E nós não somos, Por Patrícia. isso. Nós Então, não por isso que eu tô somos. falando. Se você percebeu? Você percebeu o que eu falei? Não, Que a porque minha eu não ideia e o meu pedido. concordo. Então, Você, a gente mas está nas deixa eu palavras. falar uma coisa. Eu acabei de falar que o meu pedido é para que as pessoas não se sintam assim, porque elas não são. Ah, Foi isso que eu acabei tá. de falar. Ah, tá. Para as Então, pessoas não se sentirem assim, para elas se conectarem e entenderem que elas são especiais e fazem parte de algo muito grande, muito valioso, muito grandioso. eu Então, achei que por você tinha favor, falado ao a ideia contrário, que é essa. eu achei que Não, você de tinha jeito nenhum. eu achei que você tinha dito que a gente tem que ter alguma coisa maior que a gente, pra gente não Não, entendeu? E a gente não precisa ter nada maior, não, a gente não precisa ter nada maior, porque o maior já está com a não. gente, já nasce com a gente. Eu acho, a gente só precisa exercitar a nossa capacidade de se conectar com esse maior. Porque somos grandes na nossa individualidade, somos perfeitos na nossa individualidade, somos autossuficientes naquilo que nos cabe como humanos, mas a nossa conexão e o nosso vínculo com algo que nos transcende, que é maior do que nós,
isso nos fortalece, isso nos engrandece, isso nos torna cada vez mais donos da nossa própria vida, com autonomia e principalmente com consciência e com esse sentido de vida muito maior, que nos leva ao nosso propósito, que nos conecta com a nossa missão, que nos conecta com aquilo que nós defendemos enquanto pessoas. É nesse Eu sentido, tenho, mas não pensar de forma alguma que não somos grandiosos, de eu jeito nenhum. tenho uma mania, quando a pessoa fala, eu escuto, entendeu? E eu Uhum, escuto palavra por palavra. Você acabou de falar de novo o que é maior que nós. Você acabou de falar, tá. acabou de falar. Sim, Eu não acredito que tem nada maior que nós. É essa limitação do ser humano, entendeu? hum, Acreditar, ter fé e não se olhar para dentro de si e saber que você não precisa de nada. Você, você precisa de amor, sim, você precisa de outras pessoas, sim. Mas também, por exemplo, se uma pessoa não tem ninguém, a sociedade passa essa sim. expectativa, entendeu? Que é essa formação social, essa manipulação que traz as pessoas para ficarem depressivas, para se achar que tem que acreditar em alguma coisa, tem que ter fé. Quando você acredita ou você tem a certeza em você mesmo, entendeu? Gente, a vida é Mas perfeita. então, só, Se só para eu você. entender. Só um minuto, deixa eu acabar meu raciocínio. Se você acorda de manhã Hum, e abre a sua hum, janela, tá? O sol, as nuvens, chove a água, gerando o alimento, as montanhas para você ver a beleza, as árvores cobrindo para você se proteger do sol, a fazenda onde ou fazenda o que for que tem o pão, tem a galinha com o ovo. Gente, tá aí, é palpável, é uhum, sim, indestrutível. A gente já vem sim. para essa experiência com tudo. Então, quando você fala para mim que você tem a sua conexão e que você tem essa conexão por certeza, né? É a certeza que você tem da conexão que você faz. Essa conexão que você faz, com certeza também não é uma conexão com algo extraordinário que seja menor do que você. Quando você fala desse todo, quando você fala desse universo de possibilidades, e não é esse universo da figura, que Não, não é não, esse não, não. universo das Eu não fotografias, tô falando que é algo não tô falando amplo, o universo que de que é? possibilidades. Não, eu não tô falando de Não. possibilidades. Olha lá, Cici, de novo. Quando eu falo um universo de possibilidades, eu não estou falando de alternativas. Eu estou falando deste universo que é maior do que as fotos, do que aquelas estrelinhas rolando. Estou falando desse universo amplo e expandido que você fala, que você se conecta. É, não é um todo? Quando você fala que somos um, mas que um, o individual, formamos um todo. Não é isso? A minha maior conexão, Patrícia, é comigo. Depois que eu aprendi, olha, ela vem e vai embora, sabe? Hum. Ela só visita. A minha maior Ela conexão, só veio falar um oi. só um oi. Hum. E brigar com o fio aqui do negócio agora. Ah, a minha maior conexão, depois que eu me libertei, porque isso foi uma libertação que eu tive, a minha maior conexão Uhum. é comigo mesmo. Alguns podem chamar Tá. como fala, egoísmo. Existe uma grande diferença. Quando eu Sim. falo que eu tenho certeza que eu sou eu e faço parte, é, é uma coisa assim. Para mim é complicado estar colocando em palavras, principalmente agora que a gente está achando tanto problema com as palavras. Por quê? Porque todo mundo, toda energia que passa na minha vida, ela faz parte de mim e eu vou fazer parte deles. Entendeu? É assim que eu vejo, é assim que eu olho, Uhum. entendeu? E aí o que que acontece? Se criam situações, se criam momentos onde eu vou ter A, B, C, D. Tem teses que tem que se encontrar,
tem o registro acástico, que também é uma tese, então tem teses em cima de teses, entendeu? E aí o que que acontece? Quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço, eu agradeço, né? Claro que vou escovo os dentes, tal, 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 que é a parte social da coisa. Agradeço e vou trabalhar. Então eu não fico, porque quando eu tinha fé, quando eu me baseava na fé, eu ficava assim, eu ia trabalhar, aí então assim, eu tenho clientes, né? Então o que que eu Uhum, ficava? Eu ficava na expectativa de ter mais clientes. Hoje uhum, o que eu acredito depende da minha necessidade, da minha vibração e aonde eu me encontro, isso vem naturalmente. Para uhum. mim, o que eu acredito Tá, hoje, a minha existência, ela tem que ser uma coisa natural. Por isso que eu tô falando que eu não tenho sim, fé em nada, entendeu? Eu não tenho fé em nada. Se eu perco algo, e uma grande transformação na minha vida foi quando eu perdi alguém, entendeu? Foi onde teve uma grande transformação, porque eu vi outras pessoas reagindo dessa perca de uma forma diferente e eu aprendi, entendeu? Então, é isso que eu tô te falando. O- eu tô falando muito de mim, mas eu ando muito no meio de muito de mim, entendeu? Porque assim, você anda meio no, sabe, o cavalo fica no negocinho do cavalo, a vaca fica no negocinho da vaca. A gente procura as pessoas mais, a própria vibração puxa, né? As pessoas que estão na mesma vibração que você. Não é a gente, sabe, essa energia universal que acaba fazendo acontecer. Então não é só eu, praticamente quase todo mundo que eu convivo tem essa mesma coisa. Então assim, a gente brinca, a gente ri, mas assim, eu, sim. eu não tenho muitas expectativas. É isso que eu estou dizendo, querendo te dizer, entendeu? Eu não crio, porque eu Uhum. queria, quando eu tinha fé, eu acordava de manhã, a hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir, cheia de expectativa, cheia de fé. Ah, eu tenho fé que eu vou ser famosa, eu tenho fé que a minha música vai não sei o quê, aí eu tenho fé. E aí não acontecia. E aí o que que acontecia? A frustração, a decepção, o descontentamento. Então você Sim, está é por entendendo que isso eu que eu tô, tô te você falando. tá entendendo que eu tô Você tentando tá falando da colocar? sua fé, sim, e você tá falando da sua fé desconstruída a partir das suas experiências, e é muito legítimo, é válido, né? Mas a fé que eu estou propondo não é essa fé de, eu acredito que eu vou prosperar, eu acredito que eu vou ter cliente, eu acredito que eu vou ter dinheiro. Não é essa fé que eu tô falando. O que fé? Essa fé coloca as pessoas numa acomodação. E eu acho que isso também não é legal. Tem pessoas que usam da fé, Mas porque então, Deus peraí, então, proverá. não, peraí, não vamos Não longe. é essa Então, fé. que fé A que. fé que eu estou falando, Hum. então, a fé que eu estou te falando, a fé que eu estou propondo é a fé de que podemos individualmente nos conectar e nos fortalecer com esse universo que você acabou de falar, que você se relaciona com pessoas que fazem parte desse universo que propõe, é disso que eu estou falando. Mas Você aí eu, tem o nome de certeza. mas aí eu não O seu entendo. nome dado para isso? Por quê? Porque você acha que a fé tem que ser algo estrutural, ritualística e que vai te colocar Não. na repetição de que você acredita? Não, a gente viu a gente tirou a definição da fé. Da certeza e da confiança? Não, a definição da fé não é isso. A que você leu pra gente? Definição da palavra fé é confiança absoluta em alguém. Aí que tá. Não é confiança absoluta, é confiança absoluta em Em alguém algo. ou algo. Tá, e o que que muda do que eu tô Crédito, falando? crédito, tá aqui ainda, crédito. Tá aqui. Tá, crer, né? É. E o que que muda do que eu tô falando? O que que contradiz o que eu tô falando? Eu não tô falando fé em alguém, de jeito nenhum, mas fé nesse algo maior. Fé nesse algo que transcende a minha individualidade. É disso que eu tô falando. Eu não tô falando fé de você Mas eu tô meia acreditar em perdida. alguém que vai te Peraí, conduzir. eu tô meia perdida. A fé.
que transcende a minha individualidade. O que que você quer dizer com isso? A minha conexão espiritual. A minha conexão com algo que transcende a mim mesma, que é a definição de espiritualidade, e não de religião, e não de dogma, e não de institucionalização, mas aquilo que me dá uma segurança e um conforto e me fortalece enquanto indivíduo para lidar com as questões do dia a dia. E a fé, ela não vem para dar conta das nossas necessidades, principalmente as necessidades materiais, que é o que todo mundo, ou a grande parte, às vezes imagina. Não, eu tenho fé que eu vou prosperar, eu tenho fé que eu vou. Não! Essa conexão com uma espiritualidade maior é algo que me traz um conforto enquanto indivíduo, enquanto pessoa, para eu poder lidar com as dificuldades do dia a dia, para eu me sentir capaz, para eu me sentir confiante. E não para eu me sentir diminuída, não para eu desacreditar de mim mesma, não para eu enfrentar os desafios e sucumbir diante deles, não para eu paralisar diante da frustração. É isso que eu estou falando como fé. Nada institucional, Eu, nada dogmático, nada pragmático. Eu estou falando de eu algo, de uma usei, subjetividade de cada um. eu usei como exemplo cliente as coisas, mas assim, Mas eu acho muito importante. eu só usei Eu como, acho muito importante. eu só usei como exemplo isso, mas existem outras coisas, como ter alguém, como namorado, que eu já te falei lá atrás, entendeu? Como Sim. fé. Eu, Uhum, eu e minha turminha, vamos colocar assim, por que que a gente não permite que isso aconteça? Por que que a gente desnudou uhum. disso? Por que que esse pensamento, ele foi desnudado, eu e a minha turminha, ela é grandinha, entendeu? Porque Uhum, a partir do momento que a gente coloca isso pra gente, você começa a bloquear um monte de coisas possíveis para você mesmo, entendeu? uhum. Existe um movimento, Patrícia, mundial de eu não sei falar essa palavra, destruturação. Como fala? Desestruturali... Desestrutural... Ah, se eu tô pegando isso? Tá pegando a minha doença. Desestruturalização. Isso, Desestruturalização. Ah. isso. E eu faço parte desse movimento, entendeu? Por Uhum. quê? Porque a gente acredita que esse sistema social, Acredita? Uhum. acreditar não é fé. E eu não estou falando, Exatamente. acreditar Ah, não é fé e outra ser. Eu não estou falando tá, da minha essência, da minha certeza. Eu estou falando de tá. uma outra coisa. Eu estou usando a Uhum. palavra Tá. no meio de uma frase. Então a gente Uhum. acredita que ah, essa maneira de colocar a espiritualidade dessa forma mais arcaica, ela está sendo transformada, entendeu? A espiritualidade, ela não vem de fora para dentro. Eu não estou falando que é você, Patrícia, tá? Não pega como Não, pessoal. tudo bem. Muitas Não. pessoas acham que a espiritualidade ela vem do de cima para o de baixo, do fora para o dentro, e tal. Essa desestruturação, essa desestruturação, ela, ela faz parte de você estar fazendo de dentro para fora, entendeu? A Uhum. espiritualidade, ela tá dentro de você, ela nasce com você, ela faz parte de você, como as suas vísceras, tá? Então, por isso que talvez eu tô sendo até chata, tá? Ah, não, fé, não, não. Porque isso, essa coisa de fé, essa coisa de algo, essa coisa que você tem que buscar algo maior que você, é esse sistema que a gente vive e que a gente quer, entendeu? Acreditar que nós. Você já leu o livro Os Deuses, Nós Somos os Deuses Astronautas? Não. Eu não sei se em português é assim que fala, mas é mais ou menos assim. Nós somos os deuses Tá. astronautas. Eu acho que é mais assim. Manda e-mail se eu estou errada. É. Nesse livro fala exatamente que toda essa credibilidade em cima de fé, de deuses e alguma coisa que sempre tem que estar lá, que você tem que buscar para você melhorar, não sei o quê, não sei o quê.
Isso tudo foi colocado para uma manipulação do nosso verdadeiro eu, o que é chamado high self, ou o nosso interior maior. Então você acaba trofiando a sua. Esse também já vai ser outro assunto. Nós temos aquela a, a, Pineal. a pineal, entendeu? Que foi atrofiada, que está sendo cada dia mais atrofiada. Então, é nesse sentido que eu estou dizendo que eu não aceito essa coisa fé. Porque a Uhum. coisa espiritualidade também que eu acredito é a coisa espiritualidade de dentro, já nasce comigo, tá em mim. É só questão de eu, sabe, de eu estar lá. É que nem quando você abre um livro, entendeu? Você começa a ler, você começa a ler, aí chega no meio e fala: Ah, entendi. É só isso. Por isso Sim. que eu sou bastante chata quando chegar, não, porque a gente tem que ter fé, não, porque a gente tem que acreditar, porque a coisa maior vai ajudar a gente. Voltando lá pro pessoal da geração, entendeu? Eles estão vindo com essa mentalidade mais coloquial dessa maneira. Entendeu? Por isso que eles estão indo tão desacordo com a sociedade, desacordo com esse sistema. Porque esse sistema ele foi gerado para manipular a gente. Para a gente achar E que eu concordo com o que você está a gente é falando. pequenininho, a gente não pode nada. Ah, se a gente Eu quê? concordo muito com o que você está falando. E aí eu vou falar, eu vou ser muito enfática, e eu acho que eu vou ser criticada por conta disso, mas ok, vou dar minha opinião. Eu acho que a religião veio para isso, para colocar um freio social, para colocar limitações, para fazer uma manipulação. Por quê? Porque aí colocaram um Deus que começou a ser temido. E aí a religião veio para diminuir o indivíduo perante uma grandiosidade, né? Então, isso que você está falando, eu acho muito certo. A religião veio como um freio social, veio para reprimir, veio para podar, veio para tornar as pessoas bonsais, aquilo que eu falei aquele dia. As pessoas têm uma capacidade enorme de ser, mas eram reprimidas e tolhidas como bonsais. A religião fez isso. E essa espiritualidade que você está falando que a gente tem internamente é o que eu acredito também. Eu só acho e penso que as pessoas precisam ser incentivadas, e talvez a gente consiga fazer isso com essas discussões aqui, precisam ser incentivadas a exercitarem essa espiritualidade que também, se não for olhada e entendida, ela acaba sendo atrofiada, ela acaba ignorada. Então, é nesse sentido que eu falo que a gente precisa estimular as pessoas a fazerem essa conexão. E quando eu falo conexão, não é porque eu tenho que buscar de cima para baixo. Não. Eu preciso me elevar, sabe? Eu preciso me exercitar e deixar que a minha espiritualidade floresça, porque é ela que me torna única, é ela que me torna conhecedora de mim mesma, é ela que me faz me perceber na relação com o outro e na relação com o mundo. Então, é disso que eu estou falando. E quando a gente não tem essa conexão, quando a gente não faz esse desabrochar, a vida por si só acaba sendo muito endurecida. É muito pragmática e muito concreta. E isso machuca, machuca porque temos Eu a nossa sensibilidade, a nossa alma. Eu concordo inteiramente com o que você falou da religião, mas eu não acho que é só a religião, é o sistema político, Sim, os sistemas de propagação de todo mundo, entendeu? Essa coisa de sim, democracia, comunismo, socialismo, que a sim. maioria das pessoas nem sabe o que é, entendeu? E a Agora, religião, né? Ela veio por interesse político. não, ela foi Então, a construída. religião já Aí foi se a gente for entrar na pela religião, ela foi política. Então, ela já construída em foi, cima, ela né? foi construída em cima É, de fatores políticos. Aí é outra história. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é todo um sistema. o que eu quero colocar, eu não vou nem falar com a Patrícia, eu vou falar com você de casa, tá? Vou falar com você de casa. Ela Nós, tá me ignorando, gente. tô ignorando Patrícia. Nós, pensa assim, gente, mesmo. Nós somos seres de amor, luz, competência, tudo de bom,
entendeu? Essa energia que a gente traz com a gente é uma energia, é uma raça. Nós somos uma raça em cima do amor e da emoção. Essa é a explicação da raça humana. Então, quando a gente se encontra e a gente se ama e a gente realmente sente a gente, eu nem sei como dizer. Essa coisa de acreditar em algo lá fora, acha a tua felicidade dentro de você. Você não precisa se elevar, você precisa se achar, se entender, se amar, se respeitar, sabe? A gente, eu nem sei como passar isso, Patrícia, que eu fico emocionada. Quando eu me encontrei, quando eu aprendi a me amar e quando eu realmente descobri quem eu sou, o que eu sou feliz, gente. E eu não fui feliz por anos, eu fui uma pessoa totalmente perdida. Eu sou feliz. É isso que eu quero passar. Só isso. Ótimo. Eu acho ótimo. Ah, e eu quero falar aqui também, né? Fala. Eu também sou uma pessoa extremamente feliz. Eu também me sinto uma pessoa muito honrada de fazer parte desse tempo e espaço. Aprendo todos os dias, sim. E cada vez que eu aprendo, e cada vez que eu escuto alguém falar, cada vez que alguém divide uma experiência comigo, é como se eu tivesse subindo um degrauzinho a mais na minha vida, de entendimento, de conhecimento, de pertencimento. Então, acho que de tudo que a gente falou aqui hoje, essa questão do amor é fundamental, É. essa questão da emoção é fundamental. E é por isso que eu peço tanto, gente. Vamos cuidar. Vamos cuidar uns dos outros. Independente de geração, independente de qualquer coisa. Vamos cuidar um dos outros. E se nós pudermos ser promotores dessa felicidade gratuita e incondicional para as pessoas, eu acho que a gente pode ser. E vocês vão falar assim, Paty, felicidade não existe, uma felicidade contínua e constante. Ok, que a gente consiga fazer com que essas pessoas se sintam o mais confortáveis, o mais satisfeitas, e o mais à vontade nas suas próprias vidas, tá? Lá vai Eu eu, acho que a gente lá já vai cumpriu o eu papel. discordar de novo. Lá vai eu Vamos só discordar de encerrar com aquilo novo. que a gente deseja? Só Vamos só vamos encerrar com dis aquilo que a gente deseja? vamos, Porque mas os nossos não, mas desejos não cabem em a argumento. felicidade existe, a felicidade existe. Mas Existe. isso daí. Mas vamos encerrar, porque a gente já falou demais, eu tô até com dor na É, gargantinha. aquilo que a gente deseja é íntimo, particular e intransferível. Então, eu não contesto os seus desejos, você não contesta os meus, e a gente fica esperando você se comunicar com a gente. Mas Manda seu e-mail, só só faça só um negocinho, comentário de negocinho pequenininho. Você falou que a gente tem que cuidar um do outro, concordo uns inteiramente. dos outros. Mas antes da gente cuidar um dos outros, a gente tem que cuidar da gente, se curar a gente, Ah, porque sim. você só pode Sim. ajudar o outro quando você já ajudou você e você está inteiro. Metade cuidando de metade, vai, nem às vezes não fica inteiro, não, tá? Fica metade, metade, às vezes até cai no chão. É, Então, antes de a gente pensar, só consegue ajudar. vamos A gente ajudar. só consegue ajudar quando sabe o caminho. Se a Não gente não souber só o caminho, a gente não vai conseguir ajudar. Não só saber o caminho, mas ter o pé para andar, entendeu? Nesse caminho. Ter trilhado esse caminho, né? Não ter trilhado, Vamos mas ter o pé junto. para andar. Então, antes de tentar ajudar o outro, você tem que estar inteiro. Se eu dei, se eu me cuidei, se eu já sei o caminho, eu posso falar para o outro, ó, por aqui é legal. É nesse sentido. Mas, ó, vamos encerrar aqui, senão a gente não para hoje. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Vocês estão fazendo a gente criar essa rede de visionários de fato. E por isso, todo comentário é importante, todo e-mail é importante, toda participação é importante. Então, não esqueça de se inscrever no canal, curtir o podcast e compartilhar. Vamos aumentar essa rede para a gente poder discutir sem verdades absolutas, sem posicionamentos fixos, mas a gente entendendo que todo mundo é dono de uma visão paralela.
Vamos lá, É, Cici? o objetivo é esse, com visão paralela, entendeu? Se você tem a sua verdade absoluta, ela vai ser respeitada aqui, entendeu? Porque cada um tem as suas experiências, suas verdades, a gente vai respeitar as suas opiniões, manda as suas opiniões pra gente, manda quem que vocês querem que a gente chama, assuntos que a gente quer conversar. Eu e a Patrícia, a gente faz os nossos assuntos, a gente tem convidados, mas eu e a Patrícia, a gente faz nossas discussões. E outra coisa, gente, eu e a Patrícia, a gente discute assim o tempo todo, na Câmara, fora da Câmara, a gente sempre está conversando, sempre está É, discutindo assuntos. Tem coisas que a gente se completamente, como fala, pensa da mesma maneira, a gente é e tem coisas que a gente. aquilo que a gente tem é muito particular e as ideias são muito convergentes, a gente nem vai trazer para o podcast. Aquilo que a gente diverge, a gente traz para possibilitar a interação e participação de vocês. Talvez a gente traga assim, porque fica bem assim, né? Fofinho, né? Fica fofinho. Tá bom, olha, gente. É, tá bom. Muito obrigada por fazer mais parte de hoje. Acompanhe a gente está no Spotify, a gente está no Amazon Podcast também. Acompanhe a gente tem toda uma promoção no Instagram, a gente tem promoção no Facebook. Então, acompanhe a gente nessas plataformas sociais e plataformas de podcast. E então, a gente está esperando você, a sua participação. Esse trabalho todo é feito para vocês, tá? A gente realmente está aqui com amor, carinho, para estar passando informações, assuntos dia a dia e extraordinários. Mais uma vez, muito obrigada. Beijo, beijo, beijo. Eu sou Bom, Patrícia Carvalho. muito obrigada por estar pra gente. Eu, Cici Abreu, se despede aqui. Tchau. Beijinho.